Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Sempre bom estar de volta. Estava com saudade dos irmãos, não estava com saudade de estar em Santos. Queria que os irmãos estivessem comigo lá, fazendo churrasco na casa dos Silinhas. Mas é importante voltar à realidade, voltar àquilo que trabalha amanhã e voltar à companhia dos irmãos, para louvar como louvamos nessa noite e celebrarmos o nome do Senhor com alegria, com disposição, coração contrito. Então é muito importante estar de volta, realmente de toda a sinceridade do meu coração, em nome da minha esposa também. Estávamos com muita saudade de estar aqui, abraçando os irmãos, sentindo esse carinho, esse calor novamente. Até que eu tivesse fora no domingo passado, por causa das férias, nós estávamos falando de algumas coisas que seriam muito mais fáceis para as nossas vidas se Jesus nunca tivesse dito. E nós vamos continuar falando disso hoje. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 9, versículo 23. E essa é a quarta mensagem que vamos falar sobre essas coisas. E relembrando um pouco, lá na primeira vez, no primeiro domingo, quando falamos sobre a pobreza de espírito, nós falamos que Jesus disse para aqueles que seguiam Ele, certifique-se do custo de me seguir. Certifique-se que você sabe o que você está fazendo quando você está colocando a mão aí no arado e caminhando e avançando, porque é um alto custo, irmãos, seguir a Jesus. Da mesma maneira que Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, existe um custo de servirmos a Jesus. E Lucas 9, versículo 23, fala de mais um custo, mais uma das coisas que deveriam nos incomodar muito, irmãos. E o texto na Nova Versão Internacional diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vou ler novamente: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Martinho Lutero disse uma vez que é impossível o coração humano sem a cruz, sem as tribulações, pensar em Deus. Jesus está nos ensinando, irmãos, que nós precisamos tomar diariamente a nossa cruz, tomar diariamente a cruz. Qualquer cobiça, qualquer necessidade de se agarrar à vida e não ter o desprendimento de perder a vida, perder tudo aquilo que impede que nós tenhamos que tomar nossa cruz diariamente, está diferente do que Jesus diz para os seus discípulos aqui em Lucas 9, 23. E a cruz, irmãos, a cruz hoje, ela é muito romantizada, ela é tomada de um jeito, mas na verdade, quando Jesus disse isso para os seus discípulos, uma imagem diferente, talvez uma imagem horripilante, passou na mente dos seus discípulos. Até porque naquela época, irmãos, execuções públicas, mortes públicas, penas de morte eram comuns. E a maioria das pessoas hoje não tem um entendimento real do que significa a cruz. A cruz é um objeto que é carregado no pescoço, nas camisas, nos quadros, mas nós não entendemos muitas vezes que naquela época a cruz era um objeto menosprezado, era temido. A cruz era temida na Roma do século I, onde Jesus viveu e onde ele foi crucificado. A cruz simbolizava, irmãos, dor, a cruz simbolizava uma agonia absoluta. Os romanos, o povo ali, aqueles que crucificaram Jesus a pedido do próprio povo dos judeus, sabiam que era horrível morrer desse jeito. A morte na cruz era muito difícil, e nós vemos de forma chocante isso. Talvez a maioria de nós tenha visto lá o filme produzido pelo Mel Gibson, que traz realmente de uma forma mais escancarada o que muitos tentaram esconder durante muitos anos, mas trouxe para os cinemas, popularizou a maneira que Jesus sofreu para ser pregado naquela cruz. Jesus então está dizendo para os seus discípulos e está falando: vocês precisam tomar essa cruz, tomar esse sofrimento, tomar essa agonia, tomar essa dor diariamente para que vocês possam me seguir. Precisam se negar aquilo que
pode ser maior do que Cristo nas nossas vidas, pode ser maior do que a consciência da cruz e tomar a cruz diariamente. E quando Jesus faz isso, irmãos, Jesus vira de cabeça para baixo todas as nossas inclinações naturais. Porque negar aquilo que nós gostamos, negar aquilo que fazemos que nos dá prazer, mas muitas vezes vai contrário àquilo que nós devemos seguir para nos tornarmos, como diz Paulo, chegarmos à estatura de varão perfeito, tudo isso incomoda. Um cara chamado F. Bruce diz que negar a si mesmo não é questão de deixar algo, quer na quaresma, quer por toda a vida. Trata-se de dizer um terminante e resoluto não a si mesmo. Talvez para as esperanças, para os planos, para as ambições, para gostos, para desgostos, para os que não são mais próximos e mais queridos, muitas vezes, mas dizer um não para algumas coisas por amor a Cristo. E quando nós pegamos a cruz diariamente, quando nós nos negamos, e como esse homem diz, quando nós dizemos não para algumas coisas, nós estamos nos sacrificando, nós estamos sacrificando o nosso eu, e Paulo ordena isso, além de Jesus falando para os seus discípulos, Paulo em Romanos 12:1 está falando, vocês precisam se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Vocês precisam, irmãos, se oferecer em sacrifício vivo. Talvez você tenha lembrado da imagem da cruz, lembrado do filme, lembrado de outras ilustrações que você viu. Imagine então como seria, irmãos, um sacrifício vivo. Imagina como seria se sacrificar. Imagina o que Jesus sofreu. Imagina o que foi, enquanto ele estava vivo, ver seus pés e suas mãos pregadas, ver a lança transpassando a sua costela, vendo toda a agressão que sofria enquanto estava ali vivo, esperando para que fosse morto. A cruz, irmãos, e o sacrifício vivo dito por Paulo, algo que nós precisamos tomar todos os dias, se tornou banal, virou um slogan, um evangelho, virou uma moda. Muitas vezes nós usamos até a expressão, eu tenho que carregar essa cruz aqui na minha vida, pode ser o trabalho, pode ser o marido, pode ser o vizinho, esse é uma cruz, é uma pedra na minha vida aqui. Mas na verdade, irmãos, o propósito de Jesus era para que a consciência desse sofrimento, a consciência de crucificar o eu, algumas coisas das nossas vidas pudessem nos transformar. E eu queria citar rapidamente algumas coisas que talvez eu e você precisamos com muita consciência crucificar, irmãos, diariamente nas nossas vidas. O primeiro deles, irmãos, é algo que é muito comum por corpo de Cristo. Fala sobre pecados sexuais. Não existe, nós sabemos, um pecado grande, um pecado pequeno, mas nós vemos por muitas vezes na história da igreja atual, nós vemos como pecado sexual torna um escândalo e causa tantos problemas para o corpo de Cristo, e esses pecados são muito, muito comuns. Poucos impulsos, irmãos, humanos, comprovado cientificamente, são tão fortes como os impulsos sexuais. Hoje, com o avanço da tecnologia, você pode sentar na sua cadeira, no seu computador e acessar qualquer tipo de pornografia, acessar qualquer coisa que possa trazer um prazer. Antigamente era mais difícil, você tinha que ir lá na locadora, entrar lá no espacinho que era reservado para os filmes de adulto, alugar um filme ou fazer qualquer outra coisa que exigia que houvesse uma atitude. Muitas vezes isso trazia um pouco mais de resistência para as pessoas. Hoje é fácil, e hoje nós sabemos e ouvimos muitas pessoas, muitas situações de pessoas que estão realmente caindo no pecado sexual. 1 Coríntios 6,18, Paulo está falando, fujam da imoralidade sexual, fujam disso,
Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Sempre que há um pecado sexual, irmãos, nós estamos nos destruindo em primeiro lugar. Nós falamos da pornografia na internet, nós falamos da pornografia que está disponível nas bancas de forma fácil, mas nós precisamos falar de outras coisas. A lei dizia que o adultério era algo que era proibido, era algo que não deveria ser feito, está lá nos 10 mandamentos, mas Jesus no Sermão da Montanha aumenta o padrão disso, e Jesus está dizendo, em Mateus falando, seguinte, não é somente o adultério, se você olhar e pensar, você não precisa cometer o ato sexual, você olhar e pensar em algo sexualmente naquela outra pessoa, você já está pecando. E muitas vezes, irmãos, nós não cometemos o ato, nós não vemos o filme pornográfico, mas muitas vezes nós fazemos aquilo que o Max Lucado chama de olhos passeadores. Você percebe alguém vindo na rua, uma mulher bonita, e aí você naturalmente contempla toda aquela beleza, e você passeia ali por aquele corpo, você passeia por aquela pessoa, e então você tem os olhos passeadores. Eu lembro claramente de aqueles jovens mais velhos, que têm os 30 e poucos anos como eu, lembram da febre do SOS da Vida, e como nós íamos para São Paulo ver shows de bandas, e eu lembro claramente do Zé Bruno, um vocalista da banda Resgate, dizendo que a primeira olhada não tem problema, mas o problema está na segunda olhada. Quando você vê a mulher passando e você olha, ou você vê o homem passando, aquele peitoral todo definido de sunga na praia, a primeira olhada talvez não tenha problema, mas quando você dá a segunda olhada, e aí você aplica o que o Max Lucado chama de olhos passeadores, e aí você pode na sua mente pecar, irmãos, e Jesus diz em Mateus que isso também é adultério. Isso também é adultério. João Cassiano diz que os maus pensamentos terão domínio sobre nós, sempre que estiverem escondidos no nosso coração. Tem um exemplo que eu achei de um jogador de basquete chamado David Robson, um cara que jogou pelo San Antonio Spurs, foi eleito um dos melhores jogadores, participava dos melhores times, e ele foi eleito durante uma década como o melhor jogador desse time. E ele dizia que durante o intervalo dos jogos de basquete, se você tiver oportunidade de ver na televisão, você tem ali aquelas meninas que ficam dançando, pulando, e elas estão sempre com tops e shortinhos apertados. E ele dizia que toda vez que acontecia esse momento do intervalo, ele abaixava sua cabeça e ele focalizava os seus pés. Ele falava, eu faço isso primeiro em respeito à minha esposa, e segundo, para que eu evite pecar. Era isso que o David Robson fazia. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que uma olhada, acessar algo na internet não prejudica, mas Paulo está dizendo, fujam da imoralidade sexual. Precisamos, irmãos, crucificar o eu sexual. Precisamos crucificar isso. Talvez isso não seja o seu problema, o meu problema, mas pode ser o problema de outras pessoas. Nós precisamos escravizar o nosso corpo e não permitir que nós sejamos escravizados por ele com desejos e paixões. Precisamos ter autocontrole, irmãos. Precisamos nos guardar desse pecado. Um outro pecado, irmãos, um outro eu que nós precisamos crucificar, irmãos, é o eu chamado material. Nós sabemos que o evangelho é contra a cultura, e muitas vezes, irmãos, nós vemos na nossa cultura muitas coisas que vão contrariar com o evangelho, muitas coisas na nossa cultura que são diferentes do evangelho. Uma das coisas que é culturalmente enraizada, não só no mundo inteiro, é a riqueza material. Nós precisamos ser ricos, nós precisamos ter um baita carro, nós precisamos ter uma baita casa, e nada disso nunca foi um problema. O problema, como Jesus disse, é o amor a essas coisas, mas isso está enraizado, irmãos, e se você é sinônimo disso, você só é sinônimo de sucesso quando você tem um carro do ano.
quando você tem um baita carro, quando você mora num baita lugar. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos refletir como nós usamos os nossos bens, como nós usamos aquilo que Deus nos dá, irmãos. A melhor noção, melhor entendimento sobre finanças, na minha opinião pessoal, irmãos, é o entendimento que nós somos mordomos. É quando nós entendemos realmente que somos mordomos e tudo que temos não é nosso, tudo que temos é Deus que nos dá, irmãos, é Deus que nos dá. Você acha que não, eu trabalho, Leandro, você trabalha porque Deus te dá graça e misericórdia para que você possa trabalhar, para que você possa ter na sua mão finanças, dinheiro, para que você possa servi-lo, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. E quando nós entendemos que somos mordomos, contribuir com ar-condicionado, irmãos, é natural, porque não é nada nosso. Precisamos refletir como nós usamos o que temos, irmãos, quanto nós usamos pessoalmente o que temos como família, o que temos como igreja, para a honra e glória do Senhor. Precisamos avaliar então as nossas prioridades, de quanto nós precisamos. Evangelho é contra a cultura. Talvez você não vá ter o carro do ano, porque você vai escolher investir em outras coisas, colaborar com outras coisas. Mas crucificar o eu material, irmãos, é entender, é priorizar as coisas que são do reino de Deus, é priorizar as coisas que são, os valores que são eternos, e não os valores que a cultura, que nosso país, que o mundo ditam. João Calvino diz: pois quando as escrituras nos ordenam que abandonemos toda consideração por nós mesmos, isso não só despoja a mente do desejo excessivo por riquezas, ou poder, ou favor humano, mas também erradica toda ambição e sede de glória mundana e outras pestes mais secretas. João Calvino está dizendo: se liga, abandona um pouco esse desejo. Você pode ser grande, você pode ter tantas coisas, mas você precisa deixar que isso seja coisa secundária na sua vida. Você precisa viver para a honra e glória do Senhor. Somos mordomos de Cristo, precisamos, no nosso material, naquilo que temos, servir ao Senhor. Finanças, bens, tudo que temos, pode ser pouco, pode ser muito, o importante é que tudo seja para a honra e glória do Senhor, e que isso seja uma realidade nas nossas vidas, irmãos, e que antes de qualquer coisa nós possamos pensar em como nós estamos usando aquilo que temos para servir ao Senhor. Devemos crucificar o nosso eu sexual, devemos crucificar o nosso eu material, devemos crucificar também o nosso eu mundano, irmãos. Até porque, além do que a cultura dita, muitas ideias que são do mundo, muitas ideias que estão aí fora, ditam secretamente, dirigem as nossas vidas, muitas vezes, sem nós entendermos. A sociedade hoje, irmãos, é fortemente individualista, é centralizada no eu. Provavelmente você tem alguém que trabalha com você que quer sempre passar perto de você. Provavelmente você passa por situações de competição, de pessoas que não têm nenhuma noção, não têm nenhuma preocupação com quem está ao lado. Muitas vezes temos a tendência de pensar em nós e não temos nenhum tipo de consideração pelos outros. O mundo dita muito bem isso. Individualidade é incentivada, até porque só tem uma vaga para a próxima oposição. Se você não destruir a pessoa que está do seu lado, muitas vezes você não consegue passar para a próxima posição. Mas no corpo de Cristo, irmãos, na igreja, não há espaço para isso. Nós somos um corpo. Imagine que um pedaço do seu corpo, irmãos, deseje proclamar independência. De repente o braço vai falar: Leandro, estou indo, fui, adeus. Possível. O braço vai granguenar, vai apodrecer, o corpo vai ficar lesado por causa da ausência. Nós, irmãos, não somos o corpo, não temos esse espaço para individualidade. Algumas imagens, irmãos, são extremamente claras na Bíblia. Algumas coisas, irmãos, eu gostava de algo que o pastor Silas falava muito, falava que o evangelho é tão simples,
que o pessoal se perde, viaja, quer inventar, porque não pode ser. Paulo fala, é corpo, nós somos um corpo. Olhe para o seu corpo e imagine como funciona um corpo, é assim que a igreja deve funcionar. Ponto, não tem segredo nenhum nisso, irmãos. Como um corpo, não existe espaço para individualidade. Individualidade é algo mundano, irmãos. Nós aqui somos um corpo, nós precisamos. Eu preciso de você. Com certeza você precisa da pessoa que está do seu lado, para que nós possamos funcionar. Por isso que nós trazemos aqui, irmãos, as crianças precisam de ar-condicionado. Como corpo, o que nós podemos fazer? Podemos contribuir, podemos colaborar, podemos orar, podemos tentar. Isso é ser corpo. O mundo nos ensina diferente, irmãos. O mundo nos ensina a ser centrado no eu. Mas nós temos que nos esforçar para termos atenção nos outros, que é isso que Jesus nos ensina. Quando Ele está dizendo, ó, se negue, negue a você, se nega, cara, se nega, pega a tua cruz. E nos negar, irmãos, muitas vezes significa que nós vamos realmente dizer não para aquilo que nós desejamos, irmãos. Por isso que muitas vezes nós ficamos pensando em algumas coisas. Por exemplo, eu sempre questiono, e eu tenho muitas dificuldades às vezes de estar aqui quarta-feira para orar, mas eu sempre questiono por que só temos 2 e 3 irmãos, orando. Porque a maior prova de ser corpo que nós temos, porque é o momento que nós podemos orar pelos nossos irmãos. Você não vai ter tempo de pegar o telefone durante a semana e ligar para várias pessoas. Tem alguns que conseguem fazer isso, tem alguns que conseguem deixar recados, passar o WhatsApp, mas muitas vezes você não vai ter tempo. E quarta-feira você pode ser corpo, irmãos, porque você vai orar pela pessoa que está aqui, que veio, porque precisa da tua oração, porque precisa de um suporte, precisa ser ouvido. E muitas vezes nós não nos negamos, nós não negamos aquilo que nós desejamos, porque o meu corpo deseja descansar, porque o meu corpo deseja ver novela, porque o meu corpo deseja passear. É verdade, irmãos, você pode fazer isso, sem condenação, com a liberdade que Deus nos dá, porque somos livres. Mas nos crucificar o eu sexual, o eu material, o eu mundano, irmãos, é entender que de alguma maneira nós precisamos realmente, diariamente, irmãos, é o conselho de Jesus, deixar aquilo que achamos que muitas vezes é o padrão. Eu trabalhei a semana inteira, não preciso estar lá quarta-feira para orar pelo meu irmão. João Calvino diz que o principal uso da cruz é que vários modos nos acostuma a menosprezar o presente e nos impulsionar a aspirar uma vida futura. Quando nós crucificamos essas coisas, irmãos, crucificamos aquilo que nós de alguma maneira precisamos crucificar, nós temos um sofrimento presente. É verdade, é difícil, dói, incomoda, é insuportável muitas vezes, mas Calvino está dizendo, vocês estão se ligando muito aqui, vocês precisam se ligar lá na frente, vocês precisam aspirar a vida futura, vocês precisam aspirar o que tem lá preparado para vocês, reservados. Vocês têm aí toda a eternidade, existe um céu reservado para vocês, um lugar reservado, existe um lugar lá, vocês estão olhando muito para cá. Carregar a cruz, irmãos, tira o nosso foco de interesses temporais e vai nos fixar nos assuntos eternos. Deus quer que a gente possa se concentrar em ideais maiores do que o que existem nessa vida. Muitas vezes nós amamos muito mais esse mundo, irmãos, e não reconhecemos que somos estrangeiros e peregrinos aqui. A nossa casa verdadeira está em outro lugar, nossa morada eterna não está aqui. 1 Coríntios 15, 19 fala, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se temos somente esperança em Cristo para essa vida, irmãos, nós somos dignos de compaixão. A nossa esperança precisa estar na eternidade, a nossa esperança, o nosso foco precisa estar em outro lugar. Tiago 4,4 diz que quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E 1 João 2,15 diz, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Muitas vezes ansiamos, anelamos por mais riquezas, por mais poder, por mais privilégios, e assim menosprezamos a cruz, menosprezamos a necessidade de carregar a cruz, como diz Lucas 9:23, diariamente, não é só no domingo, irmãos. Diariamente nós precisamos carregar a cruz, precisamos negar. É normal que tenhamos medo do sacrifício, tenhamos medo dessa autocrucificação, de deixar a nossa vontade de lado. Mas se nós não fizermos isso, irmãos, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus deixou para nós. E quando nós pensamos assim, irmãos, duas coisas acontecem. Primeiro, é que fazemos do sacrifício uma indicação de que isso é só para os supercrentes, de que isso é só para os pastores, para os missionários, e todos aqueles que estão na categoria de crentes normais, não é preciso, não são convocados a fazer isso, só aqueles que são supercrentes precisam suportar todas as dificuldades e as dores de carregar a sua própria cruz. E o segundo, irmãos, é que nós menosprezamos muitas vezes a noção do sacrifício. Como eu disse no começo, banalizamos a cruz, achamos que a cruz é simplesmente um símbolo de beleza, mas na verdade a cruz é um símbolo de horror, é um símbolo horripilante. Na Roma antiga de Jesus, quando Jesus foi crucificado, os cidadãos romanos não eram crucificados, porque era o pior pena era a crucificação. Os romanos não eram crucificados porque era muito horripilante passar por aquilo que Jesus passou. Um cara chamado Erasmo de Roterdã, lá no século XV, enxergou algo, irmãos, que nós enxergamos hoje claramente. Ele diz assim, fazer milagres se tornou velho e antiquado, não está mais na moda. Ensinar o povo dá muito trabalho. Interpretar a Bíblia é pedante. Orar é sinal de que não temos mais o que fazer. Chorar, derramar lágrimas é tolice, é algo de mulher, é feminino. Ser pobre é impossível. Ser vencido, desonrado e desprezado torna como aquele que mal admitem que os reis beijem os chinelos. E ele diz por último, morrer é incivilizado. Ser estendido em uma cruz é infame. Esse cara enxergou isso lá no século XV. E é mais ou menos o que nós vivemos hoje, irmãos. Falar de cruz se torna infame, sacrifício não. Nós vivemos uma linha de um evangelho diferente. Queremos a ostentação, queremos coisas, corremos para Deus e para Jesus, pensando que Ele pode nos oferecer algo em troca, mas levar a cruz é um mandamento para todos os crentes. Lucas 9:23 é um mandamento para todos nós. Por isso, irmãos, é necessário que diariamente nós possamos tomar a nossa cruz. Jesus chega a ser um fanático no tempo que ele vive aqui na terra, nos seus 33 anos. E esse fanatismo se caracterizava pelo desejo de fazer a vontade do Pai. Se o mandamento deixado por Jesus é ame a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento, força, é aceitável, irmãos, que nós precisamos entender que talvez só aqueles fanáticos, só aqueles com muita dedicação podem se candidatar a tal missão, a tal objetivo. Talvez o radicalismo seja necessário para que nós possamos crucificar o nosso eu sexual, material, mundano. Não o radicalismo que nós vemos pessoas, como eu disse há 2 domingos atrás, quando Jesus dizia, arranca o olho se for preciso, arranca aí o braço se for preciso. Nós precisamos, irmãos, diariamente acordar, levantar e pôr a nossa cruz nas costas e caminhar, negando aquilo que é contrário à possibilidade de sermos, como Paulo considera, varões perfeitos. A crucificação é dolorosa sim, mas hoje em dia, irmãos, muitos cristãos estão vendo a fé mais como um piquenique, ou um passeio no parque, ou uma ida à praia, do que um sacrifício, do que realmente é.
Jesus não estava brincando quando disse: pegue a sua cruz diariamente. O retrato bíblico da crucificação não tem nada a ver com um passeio, com um piquenique, com nada disso. Os cravos perfuraram a carne e o corpo de Jesus. Ele foi içado por completo no madeiro, onde foi deixado para ser morto. Sofreu muito por mim e por você. Por que que então a cruz se torna obrigatória para nós, irmãos, além de ser algo que foi deixado por Cristo? C.S. Lewis diz que a cruz, que o sofrimento é o megafone de Deus. Quando sofremos é que nós ouvimos muitas vezes Deus. A cruz, irmãos, nos induz a nos concentrarmos em Deus. Quando nós deixamos que as coisas mundanas, as coisas materiais, sejam uma prioridade nas nossas vidas, nós esquecemos de nos concentrar em Deus e nos concentramos em muitas outras coisas. Victor Kuglin diz que as costas dos verdadeiros discípulos deveriam estar cheias de escoriações por causa das lascas da madeira da cruz, e não besuntadas de óleo como se fossem bronzeadores para um dia de praia. Muitas vezes nós não nos concentramos em Deus e concentramos em tudo, todo o resto. Concentramos em nós, nas nossas necessidades, e esquecemos de Deus. Levar a cruz mantém nossa atenção no que é realmente importante, irmãos. Mantenha a nossa atenção em Deus. É impossível servir a Cristo sem a cruz, irmãos, sem carregar a cruz. A segunda coisa é que a cruz nos induz a confiar totalmente em Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos discípulos dependentes. Nós somos discípulos que dependemos de Deus, nós dependemos da misericórdia e graça de Deus. Muitas vezes somos fortalecidos, e na maioria delas, pelas adversidades. Jó 13:15, em meio a todo o sofrimento de Jó, em meio a tudo que ele tinha perdido, irmãos, sem nada, filhos mortos, todos seus bens perdidos, só lhe resta a sua esposa, que não, de alguma maneira, também não tem ajudado muito, porque está dizendo: nega esse Deus aí, meu, Deus te tirou tudo. Em Jó 13:15, Jó está dizendo: embora Deus me mate, ainda assim eu esperarei nele. Embora eu já tinha perdido tudo, irmãos. Ele podia, o conselho da mulher dele era: nega a Deus e pede para ele te matar, Jó. Não dá mais, você perdeu tudo que você tinha. Jó era um dos caras mais ricos e prósperos ali no seu contexto. Perdeu tudo, filhos mortos. Jó fala: embora ele me mate, embora eu morra, ainda assim eu esperarei nele. Precisamos confiar em Deus. E quando nós carregamos a cruz, irmãos, nós confiamos totalmente em Deus. Vivemos por fé. E muitas vezes viver por fé significa que em meio a carregar a cruz nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, mas são nesses momentos que a nossa confiança em Cristo aumenta. Terceira e última coisa é que a cruz nos induz a confiar na força de Deus e não na nossa, irmãos. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10, Paulo diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo declara que confia em Deus, irmãos, e a cruz nos induz a confiar na força de Deus e não na nossa. Queria ler alguns textos com você para terminar. Queria que você abrisse comigo em Romanos 6, versículos 6 e 7. A vida
Nossa vida precisa ser centrada na cruz, enaltecida pela cruz, impregnada de cruz. E é essa vida que glorifica a Deus, é a única vida que glorifica a Deus. Toda a vida vivida sem a consciência e a visão da cruz, irmãos, sem que nós estejamos diariamente aos pés da cruz, não deve ser vivida. Romanos 6, 7, fala sobre a crucificação de nossa escravidão ao pecado. O texto diz o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Precisamos crucificar então, irmãos, o pecado, toda escravidão ao pecado, e falamos do eu sexual, eu material, o eu mundano. Muitas vezes nós vamos crucificar, irmãos, como é dito por Jesus em Lucas 9, 23, nossa vontade. É isso que Paulo está repetindo em Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Paulo era como Jesus era, irmãos, mas talvez a consciência de que Jesus era um Filho de Deus dificulta as coisas no nosso entendimento, mas Paulo era igual a nós, irmãos. Ele está dizendo: não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim. A nossa vontade então, irmãos, é crucificada. A nossa vontade é crucificada para que Deus seja glorificado. A nossa vontade é crucificada para que possamos diariamente nos negar, que é esse o conselho de Cristo para nós. Gálatas 5:24 fala sobre a crucificação da nossa natureza. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Muitas vezes aquilo que amamos e desejamos é contrário à vontade de Deus, e aquilo muitas vezes é da nossa natureza, e muitas vezes isso também vai precisar ser crucificado, vai precisar ser negado diariamente, irmãos. Gálatas 6,14 fala sobre a crucificação do mundo. Quanto a mim, que eu jamais me gloria, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Os padrões do mundo, os ideais do mundo se tornam crucificados para nós, irmãos, porque nós precisamos viver para Cristo. É algo que precisamos fazer diariamente. O conselho de Jesus para nós é, todo dia, carrega a cruz. Vai sofrer, vai doer, vai ter um prego nos pés, um prego nas mãos, uma lança ao lado do corpo. Seremos pendurados no madeiro diariamente. Mas é essa a imagem que Jesus tinha quando disse para os seus discípulos: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. E talvez isso é algo que vai nos incomodar, mas é esse o padrão que precisamos para servir a Cristo. Quero citar duas pessoas para terminar. Uma delas é o Victor Culligan, que diz: Deus, ajuda-me a suportar a dor dos cravos, quando eles perfurarem os meus desejos egoístas, a coroa de espinhos quando penetrar o meu orgulho egoísta, e a lança quando for fincada em minhas motivações egoístas. Que a cada golpe e espasmo eu reconheça que Tu estás criando o bem do mal, está melhorando o meu corpo, mente e coração pecador, estás me transformando em uma nova criatura, estás me conformando à minha imagem do Teu Filho perfeito. Dá-me a fé para crer em Ti, quando cada pedacinho do meu ser for cortado, perfurado e triturado. E é isso, irmãos, que precisa acontecer com as nossas vontades, com os nossos desejos, com o nosso eu. Eles vão precisar ser cortados, perfurados e triturados. E eu termino com o Ariovaldo Júnior dizendo o seguinte: se os libertos do falso evangelho agora fazem, doam, participam menos, então apenas trocaram de mentira. Quando nós entendemos que existe algo pregado aí fora diferente, e é esse o desejo que nós temos de trazer a sã doutrina para você,
E essa sã doutrina, irmãos, não tem a mínima possibilidade de facilitar a tua vida, porque muitas coisas era melhor que Jesus não tivesse dito. Talvez fosse melhor que Jesus não tivesse dito que nós precisamos tomar a nossa cruz e nos negar diariamente, a cada dia. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, deve fazer, como disse o Ariovaldo, que nós possamos fazer mais, doar mais, participar mais. E tomar a cruz diariamente nos obriga a fazer isso. Vai doer. Muitas vezes nossos desejos, nossos anseios, toda a nossa concepção de vida vai precisar ser triturada, perfurada, como realmente um cravo, um prego sendo pregado nas mãos, uma lança, como uma crucificação. E essa é a imagem que Jesus tinha de muito sofrimento, a horripilante imagem da cruz. E essa cruz, irmãos, que precisa fazer com que nós possamos sacrificar o mundo, sacrificar aquilo que temos que não agrada a Deus, diariamente nas nossas vidas. Não é fácil. Por isso que o conselho de Jesus é: certifique-se do custo de me seguir. Mas vale a pena, irmãos, porque temos diariamente graça, misericórdia renovadas, porque vivíamos em trevas e hoje somos encontrados na luz, porque temos uma morada eterna esperando por nós, irmãos, porque temos um lugar que vamos louvar, que vamos estar ali sem nenhum sofrimento, sem dor. Qualquer esforço que façamos nessa vida para a honra e glória do Senhor, não para nenhuma gratificação pessoal, não para que possamos falar eu faço isso, eu faço aquilo, irmãos, tudo que fazemos é prova do nosso amor por Deus, que nos amou primeiro, que mandou seu único filho para morrer por nós. Por isso que entender cada vez mais o Evangelho, se aprofundar mais do Evangelho, deve fazer, irmãos, que nós possamos fazer mais, doar mais, participar mais, porque senão se nós não fizermos isso, irmãos, como disse o Ariovaldo, nós só trocamos a mentira, estamos ouvindo as mesmas coisas e ficando na mesma situação. Nós podemos doar mais, fazer mais, participar mais, porque vivemos para Deus, porque vivemos para Cristo, porque em meio a tanto amor que recebemos, em tanta graça, tanta misericórdia, em tanta compaixão, nós podemos amá-lo mais, nós podemos viver por amor, nós podemos viver amando Deus, e viver assim, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Ame mais a Deus, viva mais para Deus, negue-se a si mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tome a tua cruz diariamente, caminhe para a honra e glória do Senhor, para que Deus seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos.